Oi, gente. Boa tarde. Espero que vocês já tenham almoçado, descansado. E nós vamos continuar agora com esse tempo, né, junto com você. Vamos orar também, né, para nós começarmos. Teremos Kevin Sutter conosco e vai ser muito edificante também esse tempo. Obrigada, Jesus. Estamos aqui de novo numa conferência, Senhor. O Senhor está nos vendo de tantos lugares. Que reunião especial esta tarde, Senhor. Quantas casas, quantos grupos, quantas famílias, Senhor, quantos indivíduos ouvindo Tua voz através, Senhor, desses canais. Nós te damos graça no nome de Jesus. Queremos te convidar, Kevin, para compartilhar a palavra conosco. Have you been watching the news? There's a lot happening right now. Você tem assistido às notícias? Tem muita coisa acontecendo atualmente. I think most people in the world are looking at the news. Eu acredito que a maioria das pessoas do mundo estão seguindo as notícias. Something is happening all over the world Alguma coisa está acontecendo no mundo inteiro, in a very unusual way. numa maneira muito incomum. And I've been around for a long time and I've never seen anything like it. E eu tenho andado por aí por um bom tempo já e eu nunca vi nada semelhante. There are multitudes of people who are very fearful right now. Tem multidões de pessoas que estão cheias de temor, de medo agora. And when I think about the multitudes, I think about Jesus. E quando eu penso nas multidões, eu penso também em Jesus. In Matthew chapter 9, this is what it says about Jesus when he saw the multitudes. Em Mateus capítulo 9, está escrito quando fala sobre Jesus e as multidões. It says he looked upon the multitudes and he felt compassion for them Está escrito que ele olhou para as multidões e ele sentiu compaixão, because they were distressed and downcast like sheep without a shepherd. porque eles eram espalhados, estressados, assim como ovelhas sem pastor. They had a lot of stress Tinha muito estresse and they didn't know what to do. e eles não sabiam o que fazer. What did Jesus then say? O que Jesus falou naquele momento? He turned to his disciples and he said this. Ele virou para seus discípulos e ele falou o seguinte. He said, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ele disse que a colheita está grande, mas os trabalhadores são poucos. Then he said, pray that the Lord of the harvest would send forth workers into the harvest. E aí ele falou, ore para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. He was moved with compassion. Ele se moveu na compaixão. And he told us to pray E ele nos encorajou a orar, that workers would get out to these people. que trabalhadores seriam chamados, enviados para esses multidões. Rather than a message of fear, Mais do que uma mensagem assim de medo, a message of hope. era uma mensagem de esperança. Guess what? We're to be his messengers. Adivinha, nós podemos ser os mensageiros dele. It's amazing. He has given us good news. É fascinante, ele tem nos dado boas notícias. Sometimes we don't realize how good that news is. Às vezes a gente não compreende inteiramente o quão bom são essas notícias. We need to take what he's given us and share it with other people. Nós precisamos pegar daquilo que a gente tem ganhado e compartilhar com as pessoas. And I want to encourage you in that. E eu quero te encorajar nisso. I'm the international leader of YWAM Frontier Missions. Eu sou um dos líderes internacionais da Jocum, da Missões e Fronteiras. And we're focused on getting the good news to the unreached peoples of the world. E o nosso foco é levar essas boas notícias aos não alcançados do mundo. But this is a message for everybody. Mas é uma mensagem para todos. So it's my goal wherever I am, Então é meu alvo, aonde eu estiver, whoever I'm with, não importa com quem eu esteja, I want to share the good news with them. eu quero compartilhar as boas novas com essas pessoas. So I want to tell you how I do that. E eu quero contar para vocês como eu faço.
I'm no expert. Eu não sou um expert. I'm simply a disciple of Jesus like you. Eu sou simplesmente um discípulo de Jesus como você. But this is what I do. Mas eu faço o seguinte: When I meet somebody quando eu encontro com alguém and I have an opportunity to talk with them, e eu tenho uma oportunidade de conversar com eles, first thing I want to do is ask, how can I pray for you? primeira coisa que eu pergunto é como que eu poderia orar por você? I ask that of so many people. Eu tenho feito essa pergunta a tantas pessoas. Rarely does anybody get upset when I ask that question. É assim muito raro, praticamente nunca que alguém tenha ficado assim irritado, com raiva quando eu pergunto isso. But often they're surprised, like that I would ask how I could pray for them. Mas geralmente há um senso de surpresa. Como que eu ia perguntar isso? Quem sou eu? I was thinking about it this morning. E eu estava pensando nisso nessa manhã. I'd say one of the number one things people tell me they want me to pray for A primeira coisa eu diria que as pessoas mais pedem para mim orar is for good health, é para boa saúde. both for themselves and their families. Para eles mesmos, mas também para suas famílias. They want to be healthy. Eles querem estar com saúde. They want their families to be healthy. Eles querem que as famílias deles estejam com saúde. Whether you're rich or poor, Não importa se eles são ricos ou pobres, you do not have control over your health. você mesmo não tenha controle da sua saúde. Everybody is susceptible to getting sick. Todos nós somos sujeitos a adoecer. So we feel like we don't have control over that. E a gente sente que a gente não tem controle sobre isso. So people ask for prayer. Então as pessoas geralmente eles pedem por orar por isso. A few months ago, I was at a grocery store at the market. Eu vi alguns meses atrás, eu estava num supermercado, um grande mercado, And I noticed the man behind the counter was limping, very bad, limping. e eu notei que o homem atrás do balcão de atendimento, ele estava mancando bastante. So then I asked him, what's wrong? E aí eu perguntei, o que está errado com sua perna? You're limping. Você está mancando. He said, I have gout. E aí ele falou que eu tenho gout. And he said, yesterday I couldn't even walk. E ele me falou que eu algum tempo atrás, eu não conseguia nem andar. My foot was infected. O meu pé estava com infecção. And now I can barely walk, but I had to come to work. E agora eu posso mal andar, mas eu tinha que vir trabalhar. I saw his name on his shirt. Name. Eu vi na camisa dele o nome dele. His name was Lauren. E o nome dele era Lauren. I said, Lauren, I know you're working right now and we're very busy. E eu falei assim, Lauren, eu sei que você está trabalhando agora, você está muito ocupado. But while I walk out the door, I'm going to pray that Jesus will heal you. Mas quando eu sair pela porta ali, eu vou orar a Jesus para ele curar você. He said, thank you. God bless you. E ele falou assim, muito obrigado, Deus te abençoe. So I walked out the door E aí eu saí pela porta. and I prayed, Jesus, please heal Lauren. E aí eu orei, Jesus, por favor, Later cura that- Lauren. Later in the day, I also thought of him and I prayed. E mais tarde, naquele dia, eu me lembrei dele novamente, eu orei por ele. Several days later, I was back at the store E vários dias depois, eu passei na loja novamente. and I saw Lauren at another aisle. E eu vi Lauren num outro corredor no mercado. I walked over. E aí eu fui até ele. I said, hi, remember me? E aí eu falei assim, oi, você lembra de mim? He said, yes. E ele falou, sim. He said, he healed me. E ele falou assim, ele me curou. And then he stomped his foot. E aí ele bateu a pé dele assim no chão com a perna. We were both so happy. E nós dois nos alegramos tanto. So I asked people, how can I pray for you? Então eu pergunto às pessoas, como que eu poderia orar por você? Then next I say something. E aí depois disso eu costumo falar uma coisa. And I say, there was a time in my life where I was very fearful.
E aí eu costumo dizer que teve uma época na minha vida que eu estava cheio de medo, de So temores. I immediately go into telling that person my testimony, E aí eu começo a contar o meu testemunho, if I'm able. se eu tiver a oportunidade. With Lauren, I wasn't able, but mostly I'm able to do this. Com Lauren, eu não tinha a oportunidade, mas geralmente eu tenho. a So this is oportunidade. what I say. E aí eu começo a falar. I was very fearful. Eu tinha muito medo. I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer. I grew up in a family that never went to church. We never read the Bible. Eu cresci numa família que a gente nunca ia na igreja. So I was not a Christian. Eu não era um crente. I was starting to learn about Buddhism and Hinduism. Eu estava começando a aprender sobre budismo e hinduísmo. And I felt I was on the right path. Eu me senti que eu estava no caminho certo. But suddenly this fear. Mas de repente esse medo me agarrou. Buddhism and Hinduism was not helping me. Budismo e o hinduísmo não estavam me ajudando. I was so fearful I began to shake. E eu estava com tanto medo que eu começava a tremer. In the middle of this fear, E no meio desse momento de medo, I said, Jesus, help me. e eu clamei, Jesus, me ajuda. Suddenly, E de repente, I felt peace flow through my body from my head to my feet. eu senti uma paz, como se fosse descendo da cabeça aos pés. The fear was gone. E os meus medos, temores estavam todos sumidos. Later that evening, I wondered what happened to me. E mais tarde, na noite, eu me perguntei o que tinha acontecido. I was so fearful, but then the fear was gone. Eu tinha tido tanto medo e de repente tinha sumido tudo. Wait, I said, Jesus, help me. E eu me lembrei, eu falei, Jesus me ajuda. Is that why I wasn't fearful anymore? Será que foi por isso que eu não estava com medo mais? I had to know if that was the reason. E eu precisava saber se essa realmente era a razão. So I did what I thought Christians did. E aí eu fiz daquilo que eu imaginava que as crentes faziam. I got on my knees Eu me ajoelhei ali. and I put my hands together E aí eu coloquei minhas mãos assim, juntos. and I prayed, Jesus, if you're real, please show me. E aí eu orei assim, falei, Jesus, se você realmente existe, se você é de verdade, me mostre. That night I could not sleep very well. Naquela noite eu não conseguia dormir por um bom tempo. The next day I was walking on the university. E aí no dia seguinte eu estava andando no campus da universidade. I was in my 20s and I was a student. Eu estava nos meus 20 anos e eu era um estudante. Suddenly I saw this man. E aí de repente eu vi esse homem. He had a box of little Bibles. Ele tinha uma pequena pilha aí com pequenas bíblias. And I've seen people like that before and I would stay away. E eu tinha visto pessoas assim antes na minha vida e eu costumava manter distância dessas pessoas. But this time I walked up to him Mas essa vez eu fui até ele. and he gave me a Bible. E ele me deu uma bíblia. Right away I sat on a bench. E imediatamente eu me sentei num banco. I opened it up and I began to read. Eu abri a Bíblia e comecei a ler. And right here on this page, E bem aqui na página que eu abri, I read just a few sentences. e eu vi algumas poucas frases apenas. It was Jesus casting a demon out of somebody. E a passagem era sobre Jesus expulsando demônios de alguém. I didn't understand anything about demons, Eu não entendia nada sobre demônios, but I did see this man was crazy, and with Jesus' words, he was well. mas o que eu vi foi que esse homem era completamente louco e com as palavras de Jesus ele ficou liberto. That's like what happened to me last night. E aí eu pensei, bem, foi isso que aconteceu comigo ontem. I've got to learn more. Eu tenho que aprender mais. So I took the Bible and I put it in my pocket. E aí eu peguei a Bíblia, coloquei no meu bolso. I didn't want anybody to know I was reading the Bible. Eu não queria que ninguém soubesse que eu estivesse lendo a Bíblia. But I read more and more over the next weeks and months. Mas eu li mais e mais ao longo das semanas, dos meses. And I got to the point where I believed it.
E aí eu cheguei ao ponto que eu comecei a acreditar no que eu estava lendo. I believe that Jesus rose from the dead and he's alive. Eu comecei a acreditar que Jesus realmente ressuscitou dos mortos e ele está vivo. And I could know him. E que eu poderia conhecê-lo. He changed my life. Mudou a minha vida. He's given me new life. Tem me dado nova vida. So this was when I was a very young man. Isso era quando eu era um homem novo. And now I'm an old man. E agora eu sou um homem velho. Jesus has been with me every day. E Jesus tem estado comigo todos os dias. I want everybody to hear that message. Eu quero que todo mundo ouça essa mensagem. So when I talk to somebody, I try to keep the story a little bit shorter than that. Então, quando eu falo com alguém, eu tento manter a história assim um pouquinho mais curta do que isso. But right after I tell them my story, Mas quando eu conto a minha história, logo depois, I ask them this simple question. eu pergunto uma simples pergunta. What about you? Do you have a story like that? Eu pergunto, e você? Você tem alguma história assim? Have you experienced God in your life? Você tem experimentado Deus na sua vida? Then they get to answer and I hear their story. E aí eles me respondem e eu posso ouvir a história deles. Then after their story, E aí depois da história deles, I tell them God's story. e aí eu conto para eles a história de Deus. And that's also easy E também é fácil. because I say, let me show you a picture. Deixa eu me mostrar uma imagem, eu falo. So I reach in my pocket, I get out my phone, E aí eu vou ao meu bolso, tiro meu telefone and I have a very simple picture. e eu tenho uma imagem bem simples. And with this picture, I can explain the gospel to them. E aí com essa imagem eu explico o evangelho, as boas novas para eles. If you would like some instruction on how to share your story, Se você quer saber mais assim, como compartilhar a sua história, simple ways to tell God's story, maneiras simples de compartilhar a história de Deus, we want to help you. nós queremos te ajudar. Contact us and we can give you simple resources. Entre em contato com a gente e a gente pode te dar simples recursos para te ajudar. So what if it turns out the person's very interested? E se acontece que a pessoa é muito interessada? Of course, then you can pray with them to receive Jesus. É claro que você pode orar com eles para que eles recebam Jesus. And then also get their contact information. E aí pega também o número de telefone, o e-mail, um contato para eles. I was walking in the neighborhood here in Sao Paulo the other day and I shared my story. Eu estava andando aqui na vizinhança aqui em São Paulo outro dia e eu compartilhei essa minha história. It was with a man named Jay. E era para um homem que se chamava Jay. And afterward he gave me his business card. E aí depois da nossa conversa ele me deu o seu cartão de visita do negócio dele. So I will email Jay. E aí eu mandei um e-mail para Jay. He speaks English, so that's good for me. Ele fala um pouco inglês, então isso é bom para mim. All of us need to be involved in sharing the good news in our neighborhoods. E tudo isso a partir de estar envolvido em compartilhar as boas novas na vizinhança. We start there. Nós começamos ali. And if we're faithful in our neighborhoods, E se a gente está fiéis à nossa vizinhança, God can use us in the nations. Deus, ele pode nos usar nas nações. I did not expect God would use me in the nations. Eu não esperei que Deus fosse me usar nas nações. When I was very young, I didn't really know what was going on in the world. Quando eu era novo, eu realmente não sabia muito o que estava acontecendo no mundo. But I was a new believer. Mas eu era um crente novo convertido. And I was at a meeting with other believers. E eu fui a reuniões com outras pessoas que acreditavam. And we had a missionary come to speak to us. E em um momento a gente tinha um missionário que veio para falar com a gente. He was from Youth with a Mission. E ele era da Jocum. I didn't know anything about YWAM, Eu não sabia nada de Jocum, but he told his story, mas ele contou uma história. how God had led him to the Middle East. Ele contou como que Deus tinha o conduzido para trabalhar no Oriente Médio. And he began to talk about Muslim people. E aí ele começou a falar sobre os povos muçulmanos. I could see he loved Muslim people. Eu conseguia ver que ele amava os povos muçulmanos.
And he wanted them to know about Jesus. E ele queria que eles soubessem também sobre Jesus. I didn't know what Muslim people believed, Eu não fazia ideia do que eles acreditavam, but I was listening. mas eu estava ouvindo. Something unexpected happened. E algo inesperado aconteceu. My heart started pounding. O meu coração começou a bater forte. I felt like it was going to go right out of my shirt. Eu senti como se fosse pular direto do meu tórax. What's going on? O que está acontecendo? Muslim people, Povos muçulmanos, millions and millions and millions of people who don't know the truth about Jesus. milhões e milhões e milhões de pessoas que não sabem nada sobre Jesus. I didn't understand what was happening to me, Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. but later I knew it was the Holy Spirit. Mas mais tarde eu entendi que tinha sido o Espírito Santo. What about you? E você? You've already been hearing some marvelous stories. Você já ouviu algumas histórias maravilhosas? God at work in the lives of other people, Deus tem trabalhado na vida de outras pessoas, people who knew nothing about Jesus. pessoas que não sabiam nada sobre Jesus. What's happening to you right now? O que está acontecendo dentro de você nesse exato momento? Maybe he's stirring your heart something like he stirred my heart. Talvez ele está mexendo no seu coração como ele mexeu no meu. I'll have to tell you, if that's happening, that's an answer to my prayer. Eu tenho que te dizer, isso acontecendo, isso é resposta das minhas orações. That's the answer to my wife's prayer. Isso são respostas de oração da minha esposa. It's the answer to both of my sons' prayer. Isso é a resposta das orações dos meus 2 filhos. It's the answer to both of my daughters' prayer. Também a resposta de oração das orações das minhas 2 filhas. For many, many, many years at dinner when we'd sit down to eat, Por muitos e muitos anos nós sentamos para comer juntos. as we would thank Jesus and ask him to bless the food that he's provided, E assim que a gente sentou e pediu a Jesus abençoar a nossa comida, we also prayed this. nós também oramos assim. Lord, please send workers out into your harvest. Senhor, por favor, mande obreiros para a sua seara. Almost every meal we pray that. Quase todas as refeições a gente orou isso. Why? Jesus told us to pray that. Por way. quê? Porque Jesus nos mandou a orar assim. And maybe you E talvez você, are an answer to that prayer. talvez você seja uma resposta de oração. And the answer to many millions of people's prayer. Talvez uma resposta à oração de milhões de pessoas. For 2,000 years, people have been praying that. Por 2000 anos as pessoas têm orado assim. You might be a young person right now watching this. Talvez você é uma pessoa bem nova agora assistindo. Maybe you're a teenager. Talvez você é um adolescente. Maybe you're in your 20s like I was. Talvez você é um jovem nos seus 20, como eu era. Maybe something like this is happening to you. Talvez algo assim está acontecendo contigo também. I don't want to persuade you to feel this. E eu não quero te persuadir a sentir algo assim. It can't be me. It needs to be the Holy Spirit. Não speaking pode to ser you. de mim, tem que ser o Espírito Santo. But maybe he's calling you not only to your neighbors, but to the nations. Mas talvez ele está te chamando, não só para seus vizinhos, mas para as nações. What if he is? E se ele está, Or ou se você é homem ou você é mulher, maybe he's calling you to help send people to the nations. talvez ele está te chamando para ajudar a enviar pessoas. Young people, old people, all of us can be involved in sending people into the harvest. field. Jovens ou velhos, tudo vai ser sobre enviar obreiros para a colheita. Maybe he's calling you to pray, to really pray. Talvez ele está te chamando para orar, mas é realmente orar. To every day pray for a particular unreached people group. Orar todos os dias para que o evangelho chegue aos povos não alcançados. Just ask the Lord what he wants you to do. Deixa o Senhor te guiar, a te usar como Ele quiser. He will be faithful to speak to you. Ele vai ser fiel, Ele vai falar contigo. And keep talking to him. E você também continua falando com Ele. It's a lifelong adventure following Jesus. É uma aventura para a vida inteira conhecer Jesus.
listening to him and doing whatever he says to do. escutando ele e fazendo daquilo que ele pede a fazer. It's the best adventure ever. É a melhor aventura que você possa ter. I cannot imagine a more adventurous and wonderful life than the one I have. Eu não poderia ter imaginado uma vida melhor, com mais aventura do que eu tenho vivido. I'm serious. I am not joking. Eu tô falando sério, eu não estou brincando. I'm not trying to sell you anything. Eu não estou tentando aqui vender alguma coisa. There's nothing like obeying Jesus Não tem nada como a obedecer a Jesus. and to have some involvement in this wonderful, great commission adventure. E com algum envolvimento nesse grande comissionamento de missões. So no matter what your role might be right now, Você também não sabe agora qual vai ser seu papel. I would urge you to think about this. Eu queria te encorajar, te pedir a pensar no seguinte. So it doesn't matter if you're one of the people that prays and prays and prays, Não importa que você é uma pessoa que ora e ore e ore, or that you also are helping to send people, ou se você está ajudando a enviar pessoas. send your fellow Brazilian brothers and sisters out to the harvest. Vamos dizer que você é um brasileiro enviando seus irmãos e irmãs para as nações. And making a commitment to help them get there and stay there. E fazendo um compromisso de ajudá-los a tanto ir como permanecer. Helping them in practical ways. Talvez ajudando de maneiras práticas. Helping them financially. Ajudando eles financeiramente. Welcoming them back when they return home to report what God's doing. Dando as boas-vindas para eles também quando eles retornam para relatar o que Deus tenha feito. Or Ou também, maybe God's calling you to be one of the people that goes. talvez Deus está te chamando para ser um daqueles que estão indo. Well, I've got to tell you this. Eu preciso te falar o seguinte. I think over 20 years ago, Eu penso agora por uns 20 anos, I was inspired by Brazilian YWAMers. eu tenho sido tão inspirado por brasileiros. I heard their story. Eu tenho ouvido essas histórias. They learned about the people of Sao Tome and Principe in Africa. Eu ouvi falar sobre o trabalho em São Tomé dos Príncipes. They needed the gospel there. Eles precisavam do evangelho ali. And something really wonderful if you're Brazilian E algo bem maravilhoso mesmo, se você é brasileiro, is that these African people speak Portuguese. é que alguns desses países na África, eles falam português. So many of them said, yes, we will go. Então, muitos deles, dos brasileiros, falaram assim, sim, eu vou. And their churches prayed. E as igrejas oraram, And people contributed to their financial support. e pessoas ajudaram financeiramente, contribuíram ao ministério deles. Helped them get their airline tickets to get to Africa. Ajudou-los a comprar seus passagens aéreas. Provided monthly for their ongoing needs. Proveu também a cada mês para as necessidades deles. And God used them E Deus os usou in amazing ways. em maneiras maravilhosas. Many people came to Jesus during their time there. Muitas pessoas se converteram, conheceram Jesus no tempo deles lá. And they brought the new believers together into little fellowships. E aí eles juntaram os novos crentes em pequenos grupos de amigos. And the local people reached their friends and their families. E o Senhor os usou também para alcançar seus amigos, familiares. And more churches were started all over the E place. mais igrejas brotaram. And they faced significant persecution, E eles encararam daí uma severa perseguição. but they persevered. Mas eles perseveraram. They inspired me. Eles me inspiram. I want to be like those Brazilian missionaries. Eu queria ser como esses meus irmãos missionários. They paved the way for many of us. Eles abriram o caminho para muitos de nós. As the international leader of Frontier Missions, Como líder da Internacional de Missões Fronteiras, it's my responsibility to know what's happening in different parts of the world. é a minha responsabilidade saber o que está acontecendo em diferentes partes do mundo. So I know what's happening right now among many of our workers. E eu sei agora mesmo o que está acontecendo entre vários dos nossos equipes. And I know some of the stories of Brazilians working in Africa
right now. E eu sei de histórias de alguns irmãos brasileiros que estão trabalhando na África agora mesmo. Brazilians working in Asia, Eu sei de brasileiros que trabalham na Ásia, Brazilians in the Middle East, brasileiros que trabalham no Oriente Médio. and they continue to inspire me. E eles continuam a me inspirando. But guess what? Mas adivinha? We're praying the Lord will send more Brazilians A gente está orando para que envie mais brasileiros. because the harvest is plentiful and the Brazilian workers are few. Porque a colheita é grande e os trabalhadores brasileiros ainda são poucos. So all of us are going to do something, right? Então, todos nós temos que fazer alguma coisa, não é mesmo? We're all part of the missionary task. Nós todos somos parte desse grande tarefa missionária. To help you with the missionary task, there's something I want to show you and talk to you about. A tarefa missionária tem alguma coisa que eu quero te mostrar. So we all know what our job is. A gente sabe, no geral, todos nós, qual é o nosso trabalho. We want to see the blessings of God's kingdom Nós queremos ver as bênçãos do reino do Senhor, de Deus, spread among the unreached. se espalhar pela terra entre os não alcançados também. To see the kingdom of God. Ver o reino de Deus, To see the answer to the Lord's prayer. para ver as respostas da oração do Senhor. Your kingdom come. Venha teu reino, Your will be done seja feita a tua vontade, on earth aqui na terra as it is in heaven. como é no céu. Among Buddhist people as it is in heaven. Entre povos budistas como é no céu. Among Hindu people as it is in heaven. Entre os hindus, assim como no céu. Among Muslim people as it is in heaven. Também entre os muçulmanos, assim como é nos céus. Among tribal people as it is in Entre heaven. os povos indígenas, os tribos, assim como é no céu. God's kingdom. O reino de Deus. Jesus said the kingdom of God is like this. Na Bíblia fala que o reino de Deus é como o seguinte. So it tells us what it means to spread the kingdom of God. A Bíblia nos mostra como que é espalhar o reino de Deus, fazer crescer o reino de Deus. So he says, the kingdom of God is like this. Então, o reino de Deus é como o seguinte. A man goes out and he scatters seed on the ground. E aí fala, o reino de Deus é como um homem que saiu para o campo para semear seus sementes. He goes to sleep and he wakes up. Ele vai dormir, aí ele acorda. Night and day. Noite e dia. The seed grows on its own. O semente cresce, brota sozinho. How this happens, he doesn't know. Como que isso acontece? Ele não sabe. It's like the earth produces growth by itself. É como se a terra produzisse esse crescimento sozinho. First a little sprout, Primeiro um pequeno broto, then the stalk with the grain, e aí é um caule que vai crescendo, until it becomes mature. até se torna uma planta madura. And when he sees it, E aí quando ele vê isso, he gathers his sickle e aí ele pega a foicinho dele, o foice, and he goes out and he collects the harvest. e aí ele sai no campo para coletar daquele que cresceu. In this little parable, Jesus explains our task, our job. Nessa pequena parábola, Jesus ele explica a nossa tarefa, o nosso trabalho. It's a job we have in our own neighborhoods, É um trabalho que a gente tem na nossa vizinhança, and it's the job we have in the nations. e é um trabalho também que a gente tem nas nações. And I have a little diagram I want to show you called the four fields. Four fields. E eu tenho um pequeno diagrama, um desenho que eu quero mostrar para vocês que chama os 4 campos. There are 4 different types of fields here. Temos 4 campos diferentes. So the man goes out. Então o homem ele sai da sua casa So he goes out into an empty field that's just the soil, nothing there. e aí ele vai a um campo que é um campo vazio, sem nada, não tem nada ali. And that's the first field. E esse é o primeiro campo.
It's the place you need to go. É um lugar que você precisa ir. Next, he scatters seed E depois disso, ele está ali espalhando sementes. all over the ground, Todos os sementes everywhere. espalhado pelo chão, por todo lugar. The more, the better. Quanto mais, melhor. And what that means for us E o que isso significa para nós? is that we need to take every opportunity to share the gospel. É que nós precisamos aproveitar cada oportunidade com o evangelho. Take every opportunity that you're able to. Aproveita cada oportunidade que Deus te dá. Speak up. Fale. Offer to pray for people. Se ofereça a orar pelas pessoas. Quickly tell them your story. Fala rapidamente a sua história. Ask them for their story. Pergunta eles por sua história também. Tell them a simple gospel story. Fala para eles também a história dos evangelhos. And follow up on anybody that's interested. E pergunta se eles têm interesse. So that's planting the seeds, scattering the seeds everywhere. That's field 2. Então, isso é espalhar as sementes, esse é o segundo campo. So after you've done that, what do? E depois disso, você faz o quê? It's pretty simple. É simples, na verdade. You go to sleep Você vai e você dorme. and wake up the next day. E aí você acorda no próximo dia. Refreshed. E aí você acorda renovado, com força nova. You've done your part. Você fez a sua parte. You cannot bring life. Only the Holy Spirit can bring life. Você não consegue trazer vida naquelas plantas, só o Espírito. But you do have your part next. Mas você ainda tem uma parte próxima. Take a look at field 3. Olha aqui o campo número 3. Be observant. Look around. Be observant. Observe o campo, olha no seu redor. Watch for that spiritual growth. Olha, vê se você enxerga daquele crescimento espiritual no campo. Somebody's giving their life to Jesus. Tantas pessoas ali têm dado suas vidas para Jesus. Somebody else says, yes, I want to follow Jesus. Alguém ali falou, sim, eu quero seguir Jesus. You might suddenly think, De repente você pensa, what do I do with a new believer? o que eu vou fazer com esses novos crentes? Especially if you're in a place where there are no churches. Muito mais, então, se você está no lugar que não tem igrejas. Normally we think, well, we just take them to church right away. Normalmente, muitas vezes, a gente pensa assim, é só levar para a igreja. Well, that's not so easy if the nearest church is 500 miles away. Mas não é tão simples se a igreja está, sei lá, 300 quilômetros dali. So what do? Então, o que você faz? Go out into the field that now has new life Então, você vai entrar no campo, que agora tem vida nova, and water these plants e aí você vai regar essas novas plantas, by teaching these new believers how to obey Jesus. ensinando esses novos convertidos como que eles devem obedecer a Jesus. You can do that. Você pode fazer isso. You can teach them the simple things Jesus commanded his disciples to do. Você pode ensinar as coisas simples que Jesus ensinou a seus discípulos a fazer. Basically, it can all be summed up with just 2 things. Em resumo, pode ser resumido com apenas duas ordens, mandamentos. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ame Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. And the other things that you have to do E a segunda is love your neighbor as you love yourself. ame seu próximo, seu vizinho, como você ama a si mesmo. Very simple. É muito simples. There are other things to teach them as well. Tem mais ensinamentos também. For instance, they need to be baptized. Jesus commands it. Por exemplo, Jesus ele pede para que a gente batize as pessoas. They need to learn how to pray. Eles precisam saber como orar. They need to learn to be generous and give. Eles precisam aprender a ser generosos e dar. They need to get together with other believers. Eles precisam estar junto com outras pessoas que também acreditam. They also need to learn how to share their story and share the gospel. Eles também precisam aprender como compartilhar as suas histórias. You can teach them.
Mas você pode ensinar. It's easy, É simples. and we'll help you. E nós vamos te ajudar. Just contact us, and we'll give you some simple Bible studies. Entre em contato conosco e a gente vai te dar umas simples dicas. One of the best things about this is this. Uma das melhores coisas com tudo isso aqui é Often new believers, most of the people they know are not believers yet. que muitas vezes esses novos convertidos, eles não têm muitos convertidos na sua família ao seu redor. So right away we can help them learn how to share their faith. Então a gente pode imediatamente mostrar para eles como que eles podem compartilhar a sua fé. Pretty easy. É simples. And you pray together and go. And you can show them how to do it. E aí vocês oram juntos, você mostra como faz e vocês podem fazer juntos. Okay, and then there's field 4. E aí temos o campo número 4. This is where we bring the believers together. Esse é onde você junta as pessoas que todos acreditam. This is where the man takes a sickle and he goes out and gathers the harvest. Esse é o momento em que o homem pega seu foice e vai ao campo para juntar a colheita. He pulls them together into little bundles. Ele junta as plantas ali em pequenos maços. And that's where we draw the believers together so they can have fellowship. E aí isso é quando a gente se junta como crentes para ter comunhão. And they unite together E a gente se une como um só. into very simple churches. E isso é uma forma muito simples de ser uma igreja. They might meet in homes, Talvez eles encontram em casas, like most of the Christians in the world are doing right now. como na verdade a maioria dos crentes estão fazendo nesse exato momento. Just a couple of weeks ago, that wasn't the case. Só algumas semanas atrás isso não era o caso, But suddenly things have changed. mas de repente as coisas mudaram. Some of this change might be good. Talvez algumas dessas mudanças é para o bem. If you read the book of Acts, Se você ler o livro de Atos, you'll see that that's what they did. They met house to house. você vai ver que naquela época era o que eles faziam, eles se encontraram em casas. And when they got together, this is what they did. E quando eles se juntaram, eles faziam o seguinte: 4 things. 4 coisas. They devoted themselves to the apostles' teaching. Eles fizeram compromisso com o ensino dos apóstolos, Which we have now as the Gospels and the New Testament. que a gente tem hoje como os 4 evangelhos e os ensinamentos dos apóstolos, o Novo Testamento. And to fellowship, Também 2, comunhão, to the breaking of bread together, para compartilhar o pão juntos and prayer. e orar juntos. God bless that. Deus abençoe isso. They saw signs and wonders. Eles viram maravilhas, sinais e maravilhas. It says that God added to their number day by day those who are being saved. E diz na Bíblia que Deus fez aumentar seus números dia após dia. We keep it simple and it can multiply. Se a gente manter isso simples, isso pode se multiplicar. So we want to gather the believers together, Então a gente quer juntar quem acredita em pequenos grupos, just like that man did when he went out into the harvest, bundled together the harvest. assim como o homem fez indo para o campo com seu foice, juntando pequenos maços das plantas. There's one final thing I want to talk about that's vital to the missionary task. Tem uma última coisa que eu quero falar que é essencial para a tarefa missionária. So we talked about these 4 fields, 1, 2, 3, 4. A gente falou sobre esses 4 campos, But in the middle, mas no meio, in the very center of all of this, no centro de tudo isso, is the whole process of raising up leaders who will do the very same thing. é o trabalho de levantar novos líderes que vai fazer a mesma coisa. So they will also go out into the empty fields. Para que eles também vão aos campos vazios. They will also scatter seed. Eles também vão espalhar sementes. They will help the growth of the new believers. Eles também vão regar, ajudar o crescimento dos novos que acreditam. They'll gather them together. Eles vão juntá-los. And they'll raise up more leaders who will do the same. E eles vão
perceber, procurar ali novos líderes So that's the job. para que também façam a mesma coisa. Esse é o trabalho. It's pretty simple. É simples. It's hard work. É um trabalho árduo It can require sacrifice e isso requer algum sacrifício. and great suffering. E requer um certo nível de sofrimento. But the process is simple. Mas o processo é simples. We just follow what Jesus said to do. Porque seguir daquele que Jesus nos pediu a fazer. Now I want to tell you two amazing stories. Eu quero te contar duas histórias fantásticas. Stories of my friends out doing this work. São histórias sobre dois amigos meus que estão fazendo esse trabalho. One of them takes place among a nomadic tribe. Nomadic. Uma dessas histórias acontece entre um povo nômade. This tribe has been on the cover of National Geographic magazine. Esse povo já estiveram, o National Geographic já fizeram uma matéria sobre eles, com matéria de capa. Many years ago, we were praying for this people group. E muitos anos atrás a gente estava orando por esse povo. God began to stir the hearts of many. E isso agitou os corações de muitos. This was happening. Isso aqui estava acontecendo. We equipped people to go. A gente equipou pessoas para ir. When they arrived, Quando eles chegaram lá, one of our fellow YY missionaries was in the region. um dos nossos colegas da Jocum estava na região. He was working with another unreached tribe, Ele, na época, trabalhou com um outro grupo não alcançado. and he served as a mentor for this new team, E ele trabalhou como uma espécie de mentor para esse novo missionário. helping them to get started, Ajudou ele a iniciar, a começar. caring for their needs, Ajudando eles com as necessidades que eles tinham. helping them learn a very different culture and new language. Ajudou eles a aprender uma cultura assim, muito diferente do que a deles, aprender a língua. I was able to go and visit once. Eu teve o privilégio de visitar uma vez. We went way out into the bush. A gente estava bem no interior, bem na mata. I got to sit with the tribal people, E eu teve um momento com esse povo tribal. with maybe 3 or 4 men. É um grupo pequeno de talvez uns 3, 4 homens. We sat around a campfire under the stars. E a gente sentou em volta de um pequeno fogo debaixo das estrelas. And we had given a little evangelistic tool to a new believer there. E a gente tinha trazido com a gente um pequeno ferramenta para evangelizar, para falar sobre Jesus. It had simple pictures so you could tell the gospel. Ele tinha algumas imagens simples para que você pudesse contar a história de Deus. Later that evening, more of the men came and sat at the fire with us. Mais tarde, naquela tarde para a noite, mais homens foram chegando e se juntaram a nós. And after a very long greeting, that we all sat down. E depois de um longo cumprimento, a gente se sentou todos. And pretty soon I saw something wonderful happen. E logo eu vi algo maravilhoso acontecer. Our fellow believer from that tribe was showing the pictures to these men. O meu irmão, o que tinha começado a criar há pouco tempo, ele começou a mostrar as imagens a seus amigos, Sharing the gospel. compartilhando o evangelho. Since that time, our team has continued to work at great sacrifice. E depois daquela época, a nossa equipe tem continuado a trabalhar com grande custo. I can't even tell you the level of sacrifice they have gone through. Eu não posso nem te descrever o nível de sacrifício que eles têm feito. But God has blessed them. Mas Deus tem os abençoado. This morning, I got an unexpected email. Nessa manhã, eu recebi um e-mail não esperado. It had been sitting in my inbox for 2 days, but I didn't look at it yet. Ele tinha estado no meu inbox por 2 dias, eu não tinha aberto ainda. It was from one of my friends who's been working for probably 15 years among this tribal group.
veio de um dos meus amigos que tem trabalhado entre esse povo por provavelmente uns 15 anos. He said the number of believers is so big they aren't able to count it anymore. E ele falou que o número de pessoas que acreditam que têm se aceitado Jesus é tão grande que eu não consigo mais contar. Because of the political situation, my friend is not able to live there any longer. E por causa da situação política, o meu amigo não pode mais continuar ali. There's lots of terrorist groups active in that part of the world. Tem right vários grupos terroristas ativos naquela região do mundo. now. So he WhatsApped one of his friends earlier this week, Então ele tinha mandado pelo WhatsApp para um dos seus amigos antes nessa semana and they were able to talk. e eles puderam conversar. And one of the 12 people he's been helping E um dos 12 pessoas que ele teve ajudando, said to him, "Last night I baptized 3 people in my house." ele falou no dia anterior, na noite anterior, eu teve 3 And the pessoas night aqui before- comigo em casa. The night before, more people. E a noite antes disso, outras pessoas. The gospel's spreading. E o evangelho está se espalhando. Not only among their own people, E não somente entre o próprio povo, they're also sharing the gospel with 2 other tribes. eles também estão compartilhando o evangelho com outros 2 povos. When I read that, tears started coming down my cheek. Quando eu li isso, lágrimas caíram dos meus olhos. I got on my knees and I thanked Jesus. Eu me ajoelhei ali e agradeci a Jesus. Thank you, Lord. Muito obrigado, Senhor. Another quick story. Uma outra história bem rapidinho. Many years ago, Muitos anos atrás, my family and I had just moved back to the USA where I live. eu e a minha família, a gente tinha retornado para os Estados Unidos. We have been living in the jungles of Central America. A gente tinha vivido na mata do América Central. One night we heard a missionary story. E uma noite a gente escutou uma história missionária. Some of our friends had just come back from Mongolia. Alguns dos nossos amigos tinham acabado de voltar de Mongólia. This is back in the early 1980s. E essa aqui foi no início dos anos 80. One of our friends was Russian, Um dos nossos amigos, ele era da Rússia. so he spoke Russian fluently. Ele falou russo fluentemente. And they were able to lead their Mongolian tour guide to Jesus. E eles compartilharam a história e o guia de turista deles aceitou Jesus. That was very exciting. E isso era muito empolgante. They said he might be the only Christian in all of Mongolia right now. E eles falaram que pode ser que esse guia turista é o única pessoa que crê em Jesus em Mongólia. An unreached people group Um povo não alcançado, in a communist country that was closed to the outside world. num país comunista que estava fechado para o mundo em seu redor. But for God, that's no problem. No problem. Mas para Deus isso não é nenhum problema. Later in that decade, communism fell. Mais tarde, naquela década, o comunismo caiu The borders were open. e as fronteiras se abriram. Some of my YWAM friends were equipped to go. E alguns dos meus colegas na Jocum foram equipados e foram. They arrived in Ulaanbaatar, the capital, E eles foram para Ulaanbaatar, o capital. started learning to speak Mongolian. E eles começaram a aprender a falar a língua. They led their language helper to the Lord. E eles, quando levaram o professor da língua a aceitar Jesus. She then reached her friends. E ela falou com seus amigos. They organized into little groups, E eles se organizaram em pequenos grupos. just like Mark chapter 4 that I talked about earlier. Assim como em Mateus 4, que eu falei antes. Pulled them into little groups, Pequenos grupos encouraged them to share their faith. e encorajando-os a compartilhar sua fé. They started with about 14 people, Começou com mais ou menos 14 pessoas. new Mongol believers. Pessoas que recentemente tinham aceitado Jesus. After 1 year, Depois de um ano, they grew to 120. eles cresceram ao número de 120 pessoas. Then shortly they doubled. E logo eles multiplicaram, dobraram It continued to grow. e continuou a crescer. Amazing things happening. Coisas maravilhosas aconteceram.
I got to visit Mongolia. E eu pude visitar a Mongólia. This was several years ago. Isso faz alguns anos já. I visited one of their little fellowships. E eu visitei um desses pequenos grupos. Everything, of course, was in Mongol, Tudo era, claro, que estava tudo em mongol, na but língua somebody deles. translated for me. Mas alguém lá traduziu para mim. At the end of their meeting, they were talking about some plans that they had. E no final da sua reunião, eles falaram sobre os planos que eles tinham. The whole fellowship, they were going to go out into the bush to go camping. E a ideia era que todo o grupinho ia lá para a mata para acampar. Mongols love the outdoors. O povo da Mongólia, eles amam passar tempo na natureza. I thought, this is great. They'll have a good time of fellowship. E aí eu pensei, ai, que bom, eles vão ter um tempo de comunhão entre amigos. They're going to go to a lake. Eles vão para uma lagoa. The leader of the group said, as you know, there is a village near the lake. E aí o líder do grupo falou assim, vocês sabem, tem uma aldeia ao lado dessa lagoa. He said, there are no Christians, no churches there. Não tem igrejas, não tem pessoas que acreditam em Jesus ali. So during our outing, Então, durante o nosso acampamento, we'll lead people to Jesus and start a fellowship. então a gente vai falar sobre Jesus ali e começar pequenos grupos ali. And they all say, of course, E todos falaram assim, é claro, this is just normal. é normal. I did not want to give them the bad news. Eu não queria dar as más notícias para eles. The bad news is for most Christians, that's not normal. Para a maioria dos crentes, isso não é o normal. But it could be, Mas podia ser, right? não é mesmo? We can make a difference. Nós podemos fazer a diferença. Do you want to make a difference? Você quer fazer a diferença? I can't hear you. Do you want to make a difference? Não consigo te ouvir. Você quer fazer a diferença? Would you like God to use you like that Você quer que Deus te use dessa maneira among your neighbors, entre seus vizinhos, out in the nations? nas nações? Well, guess what? Adivinha? Not only are you invited to do that, Não somente você é convidado a fazer isso, you're commanded to do that. você é convocado a fazer isso. This is what Jesus said. Foi o que Jesus disse. He said, go therefore Ele falou, portanto, vai and make disciples, e faça discípulos, baptizing them batize-os in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teach them to obey all that I've commanded, Ensina eles a obedecer tudo o que eu tenho ensinado. and I'll be with you, E eu estarei com vocês, even to the very end of the age. até mesmo no fim dos tempos. Lord Jesus, you commanded us to go. Jesus, você nos ordenou a ir. The only reasonable and loving thing to say is yes. A única coisa razoável para dizer é sim. We say yes, Jesus. Nós dizemos sim, Jesus. Send me, Jesus. Eis-me aqui, me envia. Whether it's only to my neighbors, Mesmo que seja só para meus vizinhos, to my family, que seja para minha família, or to the nations. ou para as nações, Send me, Jesus. me envia, Senhor. I will obey you Eu vou te obedecer. as you lead the way. Eu vou servir você de qualquer forma. Amen. Amém. Thank you. Obrigado. Obrigada, Kevin. Que mensagem inspiradora, né? Eu irei. E eu espero que você esteja fazendo essa decisão também. Esse ano, eu completei 25 anos trabalhando com Jocum, né? Trabalhando entre os povos e apoiada pela igreja, por amigos. E eu quero te encorajar, não tenha medo, né? Obedeça a Jesus, obedeça o chamado que ele tem para você. E quando eu penso em 25 anos atrás, se eu soubesse de todas as coisas que já aconteceram, né? Muitas coisas boas e muitos desafios, momentos difíceis também, eu faria tudo outra vez. E eu sei que muitos dos que nos ouvem também, que estão com muitas experiências no campo missionário,
sabem que é muito maravilhoso poder obedecer a Jesus. Nós teremos uma próxima sessão e nós vamos convidar nosso próximo amigo para compartilhar conosco. Então, ele é um amigo de muitos anos também e está vindo para poder transmitir a palavra de Deus para o nosso coração. E nós ouviremos agora Shefen. Thank you, Cleo. What I want to talk about is how do you get there? Having been listening to all these powerful, amazing messages, maybe your heart is also beating, thinking, I want to go, but how do I do that? Muito obrigado, Cleo. Tendo ouvido essas maravilhosas mensagens, eu quero falar com vocês. Se você está essa pessoa sentindo o seu coração batendo, como que você vai? And I'll share some practical things as I share my own story. E eu vou compartilhar algumas dicas práticas e eu vou compartilhar minha história. Now, I come from Zimbabwe. Eu venho de Zimbábue. I'm an African. Eu sou da África. And sometimes I'm not very good at organizing my thoughts in a nice chronological order. E às vezes não é tão fácil para mim organizar todos os meus pensamentos numa linda ordem cronológica. I'll try, but I'll leave you to sort out these things that I'm sharing with you so that you can put them in the order that you like. Eu vou tentar aqui, mas eu vou compartilhar e você vai ter que organizar as coisas que eu compartilho. So I want to read 3 scriptures because some of the principles that I'm going to talk about will come from these passages of scripture. Eu quero compartilhar com vocês 3 passagens bíblicas, porque algo que eu quero dizer vem deles. The first one is Genesis chapter 12, verses 1 to 4. O primeiro é do Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4. It's the calling of Abraham. É o chamado de Abraão. Now I'm reading that scripture because it's the foundation for missionary work. It's the foundation, the biblical basis for doing what we do. E aí eu leio esse texto porque é a fundação, é a base para o trabalho missionário que nós fazemos. But in it we also learn valuable principles about how or what we should be doing. Eu leio isso para a gente ter essa base, mas também porque contém importantes princípios e valores que a gente precisa ter na base do que a gente faz. And this is what it says. E aqui é o que está falando. Now the Lord had said to Abram, O Senhor fala a Abraão, get out of your country, sai da sua parentela, from your family and from your father's house, do seu país, da casa dos seus pais, to a land that I'll show you. para um país que eu te mostrarei. I'll make you a great nation. E eu vou fazer de ti uma grande nação. I'll bless you and make your name great. E eu vou te abençoar e eu vou fazer sua família grande. And you shall be a blessing. E você será uma bênção. I'll bless those who bless you. E eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. And I'll curse him who curses you. E eu vou amaldiçoar daqueles que te amaldiçoarem. And in you all the families of the earth shall be blessed. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. E Abraão partiu assim que o Senhor falou com ele. There are many things that we can pull out of this text. Tem muitas coisas que a gente pode aprender desse texto. But I want to just pick out a few things. Mas eu quero enfatizar alguns pontos aqui. First of all, the command to Abraham to leave his country, to leave his family, to leave his people. O primeiro de 4 foi o mandamento a Abraão para ele deixar seu país, sua família, onde ele morava. Our God is a missionary God. O nosso Deus é um Deus missionário. And here he is sending the very first missionary in scripture. E aqui ele está enviando ao primeiro missionário das Escrituras. When I teach on this subject, I get so many people ask me the question, are we all called to go? E aí, quando eu ensino sobre isso, eu recebo tantas vezes essa pergunta, é para todos nós irem? And the answer is, according to this scripture, yes. E a resposta é, de acordo com esse texto, sim. You can follow this up in Galatians chapter 3, which talks about how we are sons of Abraham, or we are sons and daughters of Abraham. Você pode ler na Bíblia como nós somos filhos, também descendentes de Abraão. If we are called by God,
Se nós fomos chamados we por are, Deus, we are of faith like our father Abraham. nós somos da fé do nosso pai Abraão. So, number one, what God is saying to Abraham here is a command. It is not a suggestion. God is commanding Abraham to go. O que Deus está falando aqui com Abraão não é uma sugestão, é um mandamento, vai. He's not asking him to consider his life or to consider his timetable for the next year to see if there is a place where maybe he may do what God is saying. Ele não está sugerindo, pedindo para Abraão considerar, pensa na sua vida, no calendário do próximo ano, se tiver uma brecha que ele possa fazer alguma coisa. And we know that Abraham understood that this is a command because it says here in verse 4, so Abraham departed. No argument, no negotiating with God. Abraham understood that the God who had spoken to him, the creator of heaven and earth, Yahweh, was giving him a command, and that command was to be obeyed. E a gente sabe que Abraão entendeu que era um comando, porque diz que ele levantou e foi. Não teve argumento, não teve discussão. Ele entendeu e ele estava pronto para ir. So we go out. Number one, we go out in obedience to the word of the Lord. Então, primeiro, a gente vai em obediência da palavra do Senhor. This is what will sustain your missionary life. Isso é um estilo de vida missionária. We heard from my friend, if you were following yesterday, Fred, talking about how missionary life is full of hardships. Talvez você ouviu o meu amigo Fred ontem contando como a vida de missionário é cheia de ação. And what sustains you when you go through those hardships is the word of the Lord. You need a word that you'll keep going back to and say, but Lord, this is what you told me to do. E é cheia também de aflições, e o que vai te sustentar passando por todos eles é que você tem que saber da palavra do Senhor. So make sure you have that word. Então saiba que você foi enviado por Deus. I'm sure Abraham, in the midst of all the trials he went through, he would remember this day when God appeared to him and spoke to him. Eu tenho certeza que através da vida do Abraão, ele por várias vezes se lembrou esse dia que Deus tinha falado para ele. So that's principle number one. You are going away based on the word of the Lord to you. E aí você é o primeiro princípio, você vai abençoado pela palavra que Deus te deu. You are going in obedience Você vai em obediência to what God has commanded, naquilo que Deus te pediu. and you hold on to that word. E você se agarra naquela palavra. The second thing that I want to talk about, we touched on a little bit yesterday in question and answers. Again, if you were listening, you would have heard some of these things. E a segunda coisa que eu quero te falar, a gente abordou isso um pouquinho ontem no nosso parte de perguntas e respostas. And for me, it's a scripture that actually God spoke to me to confirm this in my own life. E é de escrituras que Deus falou comigo, que Ele usou para confirmar coisas na minha vida. In a meeting many years ago, in 1986, I remember the year 1986 in Zimbabwe. Era numa reunião, muitos anos atrás, eu lembro o ano que foi 86 em Zimbábue. It was a small church that was led by missionaries from the United Kingdom. Era uma pequena igreja que estava liderada por algumas pessoas do Reino Unido. The leader started by announcing some bad news to the church. E a reunião começou com os líderes anunciando algumas más notícias para a igreja. On a Sunday morning. Era um domingo de manhã. And the announcement was that some missionaries working in Mozambique had been abducted by bandits, by rebels. E a má notícia era que alguns dos missionários que trabalhavam ali em Moçambique tinham sido raptados por bandidos. And no one knew where they'd been taken to. E ninguém sabia para onde foram levados. So we pray as a church. Então a resposta é se podíamos orar como igreja. And we began to pray. E a gente começou a orar. And something really strange happened to me. E algo muito estranho aconteceu comigo. As we prayed for these missionaries in Mozambique, Assim que a gente estava orando por esses missionários em Moçambique, I heard the Lord saying to me, I want you to go there. eu ouvi o Senhor me falar, eu quero que você vá até lá. Now, everyone was running away from Mozambique because of the civil war. Mas todo mundo estava correndo de Moçambique por causa da guerra civil. But the Lord spoke to me clearly that I was to go there. Mas Deus me falou claramente que era para eu ir lá. Fast forward to about 2 years later, E se a gente segue rapidamente para frente, 2 anos para frente, I went there and I started helping these missionaries
who were looking after so many people who were internal refugees, displaced people because of the war. They were feeding them, praying for them, ministering to them. Eu fui lá, depois de 2 anos, eu fui lá. E eu ajudei esses missionários que estavam ajudando tanta gente que eram refugiados dentro da sua próprio país, And deslocados. the needs around us were just overwhelming. E as necessidades em nossa volta não dava para dar conta. Tinha tantas necessidades emocionais, espirituais. Mozambique as a nation was totally broken. The war had affected so many innocent people. O Moçambique estava completamente quebrado por causa da guerra. Tinha afetado tanta gente. And one day I went out in the forest to pray and I was crying out to God about how could we meet the needs of these people? How could we help these people? E um dia eu fui para a mata, eu fui clamando ao Senhor, eu estava chorando e eu falei: Deus, como que nós podemos ajudar essas pessoas? And the Lord led me to this scripture in Psalm 144, verse 1. E Deus me levou a ler o Salmo 144, verso 1. Blessed be the Lord, my rock, Abençoado seja o Senhor, a rocha, who trains my hands for war que me prepara para a guerra and my fingers for battle. e meus dedos para a batalha. So I understood straight away what God was saying to me, that I was in a battle and I needed training. E eu entendi ali que eu estava dentro de uma batalha que eu precisava ser treinado. And I said, Lord, this is great because now I can understand what is missing in my life. I just feel so inadequate to minister to these people and to minister to their needs. E eu senti que ótimo, agora eu sei onde eu estou e que eu preciso me equipar para essa situação que eu estou. But you are saying in your word that you can train me. E você está falando, Deus, que você pode me treinar. And in my head, as I was walking back, in my head, I began to make a list of seminaries or Bible colleges in Zimbabwe, in Harare, that I was going to write to apply so that I could go and get training for ministry. E na minha cabeça eu estava imaginando uma série de cursos teológicos, missiológicos, e eu pensei em escrever para eles para ver se eu tinha um lugar lá. And as I approached the main house on the farm, E assim que eu fui na casa principal naquela fazenda, I bumped into a nurse from South Africa. e aí eu I trocou met- ali com uma pessoa de África do Sul. And she said to me, before she even greeted me, she said to me, E aí, antes mesmo de me cumprimentar, ela falou. Stefan, I think you should do a DTS. E ela falou, Stefan, eu acredito que você deveria fazer uma escola de TED. I said, what is that? E eu falei, o que é isso? She said, DTS means Discipleship Training School. E ela falou, TED quer dizer Escola de Treinamento e Discipulado. I said, yeah, but I've never heard about that. What is it? E eu falei, tá bom, mas eu nunca ouvi falar disso, o que é? She said, it's a course that's offered by YWAM. E ela falou, é um curso que a Jocum oferece. And I said, why what? I'd never heard about YWAM. E eu falei, o quê? Eu She nunca ouvi said, falar. YWAM stands for Youth with a Mission. E ela falou, Jocum quer dizer jovens com uma missão? I've never heard of them. E eu falei, She said, nunca well, ouvi falar. They are there in South Africa and they run this course and it's brilliant. And I think you'll be great. You'll enjoy it. You will love it. E ela falou assim, eles estão lá na África do Sul, eles estão tendo esse curso lá, ele é fantástico, eu acho que seria ótimo para você. I politely smiled and laughed and said to her, yeah, sure, I'll consider that. E aí eu educadamente respondi, dei uma risadinha, eu falei, é claro, eu vou ler sobre isso. But I didn't mean it because I didn't know YWAM. I didn't know what a DTS was. Mas na verdade eu não estava sendo sincero aí, eu não sabia nada da Jocum do But curso. afterwards, those two words never left my mind. Mas depois daquelas palavras nunca mais saíram da minha cabeça. But what I did was, O que eu fiz foi, when I went to Zimbabwe, eu voltei a Zimbábue, I sent applications to 5 Bible colleges that I knew. One of them, actually, a friend of mine was a lecturer there. e aí eu enviei cartas para aplicar para um curso bíblico para 5 colégios diferentes. E um deles era um bom amigo meu que era responsável. I never got any response. E eu não recebi resposta de nenhum. And then I began to think about this YWAM thing I'd heard about, this YWAM. I thought, okay, let me look in their address book. Maybe I'll find this organization here because I don't want to go to South Africa. I didn't have money to go to South Africa. E aí eu me lembrei da palavra da senhora lá sobre a Jocum. Aí eu pensei, bem, eu posso olhar no lista de endereços e ver se eu encontro. Eu não quero ir na África do Sul, Because I didn't have enough money to do that. porque eu não tinha dinheiro suficiente para ir So lá. I started looking in the old phone book. E aí eu comecei a olhar pela lista telefônica velha. And
You won't believe it, but I found Youth at the Mission in Zimbabwe. E creia você ou não, mas eu achei ali o número para Jocum, And there was an em address. Zimbábue. There was an address in the capital city in Harare. E tinha um endereço que estava no capital. I sent my application. E aí eu mandei minha aplicação. That very same week, I got an answer back, E a mesma semana eu recebi uma resposta. which terrified me Que me assustou demais. because I wasn't expecting that. Porque eu não estava esperando por isso. Anyway, to cut a long story short, Mas para fazer a história curta, I went to do my GTS there. eu fui fazer meu ETED. And sure enough, just like the old Nesta said in Mozambique, it was the most life-changing experience of my life. E assim como a senhora enfermeira lá na Moçambique tinha me falado, foi a coisa mais transformadora da minha vida. The key thing being this, A coisa-chave that I got to know God in a much better way, in a much deeper way, in an intimate way than I'd ever done before. foi que eu conheci Deus de uma maneira mais íntima, de uma maneira diferente que eu nunca tinha conhecido. And that was the beginning of the training I needed for the battle that God was calling me to. E esse foi o começo do treinamento que eu precisava para a batalha que Deus estava me chamando. I'll come back to this later, but it was during that GTS that I met a man who became a good friend of mine who had grown up in a part of Mozambique where I ended up going as a missionary several years later. Eu vou voltar a isso, mas foi no ETED que eu conheci um homem que se tornou um bom amigo e a gente foi trabalhar mais tarde em Moçambique juntos. So, number one, hear the voice of God, follow God's command, obey Him. Então, primeiro, ouça a voz de Deus, obedeça a voz dele. Secondly, allow yourself time to be trained. Segundo, permita-se tempo para ser treinado. God wants to prepare you for battle. Deus, ele quer te preparar para a batalha. There are so many things He wants you to understand before you are released to the front line. Tem tantas coisas que ele quer que você entenda melhor antes que ele te leva para as linhas na frente. So spending time in His presence is a very, very special time of preparation by God for you to be able to go and achieve what He wants you to achieve. Então, gastando tempo na presença do Senhor é um tempo muito especial para você ser equipado para conseguir fazer o que Ele quer que você faça. Now, the third thing I want to say is, A terceira coisa que eu quero falar as part of your preparation for going, the next step, practical step for going, também em parte, assim, fazendo parte do treinamento, is that passos práticos. you need to have a group of people who understand what you're saying, who understand what you're doing, who understand what your vision is, who understand where you want to go. Você precisa ter um grupo que está entendendo o que você está dizendo, para onde você está indo, o que você está querendo fazer. And I want to suggest here that you want the church to be behind you. E eu quero dizer, você vai querer que a sua igreja estiver So contigo. don't just assume that everybody will understand that God has spoken to you and you're going to get preparation and you're going to go to the ends of the earth and change the world. Mas não simplesmente pensa que todo mundo está entendendo que você vai aos fins do mundo, ou que todo mundo vai entender que você vai se tornar um missionário. It is God's design and God's ways that you should be part of a family. É o desenho de Deus, é a intenção dele que você seja parte de uma família. You should be part of a team. Você tem que ser parte de uma equipe. God is not necessarily interested in lone rangers. Deus ele não investe em corredores de maratona. And I have a scripture here to support this. E eu tenho uma escritura aqui para sustentar isso. It's Acts chapter 13, verses 1 and 2. Acts, yeah. Ele fala isso em Atos. It says in the church in Antioch, Ele fala a igreja em Antioquia. there were many prophets and teachers. Tinha muitos profetas e professores. And their names are mentioned here, Barnabas, Simeon, and Lucius, and Manaen, E os nomes são mencionados aqui, Barnabás, Simão e outros. and Saul. And as these people were gathered together ministering to the Lord in the church, E assim que eles se reuniram, muitas pessoas conheceram Jesus. the Holy Spirit spoke. E o Espírito Santo falou, And this is what he said. e ele falou o seguinte. Separate for me Paul and Barnabas E ele falou, separa para mim Paulo e Barnabé for the work to which I have called them. para o trabalho que eu tenho chamado-os. There is something special about this verse, Tem algo especial nesse verso. something very important. Algo muito importante. And it is this. E é o seguinte. Missions is God's idea.
Missões é a ideia de Deus. So God is speaking through his Holy Spirit and is telling the church to separate two men for a specific ministry. Então Deus está falando com a igreja através do Espírito Santo a separar dois homens para uma tarefa específica. It's not a separation to make Paul and Barnabas independent. Não é um chamado para que eles sejam independentes, separados da igreja. Paul and Barnabas as missionaries needed this church. Paulo e Barnabé, eles precisam da igreja. They needed the involvement of this church in the work they were going to do. Eles precisam do envolvimento da igreja no trabalho que eles iriam fazer. As you read the book of Acts, you read about how they would go away and minister and then they would come back to this church. E quando você lê Atos, você vai ler como que eles saem nas suas viagens e eles voltam a essa igreja. They could do that. E eles poderiam fazer They isso. could report what God was doing amongst the Gentiles back to the church. Eles poderiam relatar à igreja o que Deus estava fazendo entre os gentios. Because the church knew that they had gone out. Porque a igreja sabia e acompanhava eles na The church was viagem. behind their going out. A igreja estava com eles. The church had prayed for them. A igreja tinha orado por eles. The church had blessed them. A igreja os abençoou. The church had released them into this work. A igreja tinha os enviado. And the church felt involved in the ministry of E Paul a and igreja Barnabas. se sentiu envolvido no trabalho missionário. We need the involvement of the church in missionary work. Nós precisamos que a igreja se envolva I no thank God trabalho that I'm giving missionário. this message in Brazil. I thank God that I'm giving this message in Brazil. Eu agradeço a Deus porque estou dando essa mensagem no Brasil. I've had the privilege of speaking to some churches here. Eu tenho tido o privilégio de falar em algumas igrejas aqui. And I've observed one thing E eu tenho observado uma coisa which really encourages me. que realmente me encoraja. And it is that the church is behind missionary work. É que a igreja que realmente está apoiando o trabalho The missionário. church in Brazil is ready to send missionaries. A igreja do Brasil está pronta para enviar So for the missionários. missionary who is thinking of going, Então, para o missionário que está considerando, pensando em ir, allow the church to participate in what God is saying to you. permitir que a igreja participe no que Deus está falando, Like Paul and Barnabas, assim como Paulo e Barnabé. you'll be able to come back and report what God is doing in the nations Assim você pode sempre retornar para relatar o que Deus tem feito. because the church knew you were going out. Porque a igreja estava sabendo que você estava indo. Let me say this as a word of caution or as a warning. Me deixa falar isso como uma palavra de alerta. Don't expect the church to welcome you back as a hero if you left quietly without anyone knowing that you were going away. Não espera que a igreja te dê as boas-vindas como um herói se você saiu de fininho, quietinho, sem ninguém nem saber. In fact, they might ask you if you had a good holiday on the coast because they didn't know where you were. Talvez But you eles came a- back with the time. Talvez ele te até pergunta se você teve umas boas férias, porque eles nem sabiam para onde você foi. You don't want that. Você não queira isso. You want the church to know so that when you come back, they will say, "Oh, our missionary is back. We want to hear what God is doing amongst the nations." Você quer que eles tenham sabido para onde você foi, para que eles queiram saber do que Deus tem feito quando você volta. A report of what God is doing far away from home E parte daquilo que Deus está fazendo longe de casa is very encouraging to the local church é muito encorajador para a igreja local. because it makes the church realize that this same God we are worshiping here is indeed the God of the nations. Porque isso faz a igreja perceber que esse Deus que nós estamos adorando aqui é o Deus das nações. And he's working wonders and miracles here, but also all over the world because he is the creator of heaven and earth. E eles vão ver que esse Deus está operando sinais e maravilhas aqui, mas não só aqui, mas até os confins da terra, porque ele é o Criador. And if we go back to that text in Genesis, E se a gente voltar ao texto em Gênesis, when God said to Abraham, "I'm sending you out quando Deus fala para Abraão que eu estou te enviando and I'm going to bless you," e eu vou te abençoar, there is an important reason that is given there. tem uma razão importante que está escrito isso ali. It says, "So that through you all the families of the earth or all the nations will be blessed." Está escrito para que através de você todas as famílias da terra, todos os povos serão abençoados. The blessing of the nations through our missionary work A bênção para as nações através do nosso trabalho missionário is also a blessing to the local church. também é uma That sends bênção para a missionaries. igreja local que enviou os missionários. So
it's important to make sure that we let the church know of what God is speaking to us. Então é importante que a gente deixe a igreja saber do que Deus está falando com a gente. Let me just say this as my last point here on number 4, if you like. Going out, making a step to go out. Deixa eu falar também esse meu quarto ponto, se você quiser. O id is the most significant spiritual warfare step that you are making. é o passo de batalha espiritual mais significante que a gente possa dar. All kinds, the enemy will throw all kinds of things. O inimigo vai nos atacar por meio de todas as possíveis coisas To stop you from going. para te impedir a ir. It could be family members even who are Christians, but they just don't understand why are you doing this. Pode até ser da sua própria família, até mesmo quem segue Jesus, que não estão entendendo ainda assim o que você está fazendo. It could be just other Christians around you. Pode ser outros seguidores de Cristo no seu And redor. they will say things like, why are you throwing your career away? E talvez eles falam coisas como, você vai jogar fora a sua carreira? There will be all kinds of discouragement. Vai ter todo tipo de desencorajamento. There will be all kinds of hostility to a decision. Vai ter todo tipo de hostilidade a essa sua decisão. That is the spiritual warfare involved in stepping out in obedience to God's call. Esse é o tipo de batalha envolvido nessa decisão de tomar o passo em obediência aí a missões. Why? Por quê? We talk a lot in Frontier Missions in YWAM Nós falamos muito em Missões e Fronteiras na about Jocum unreached people groups. sobre povos não alcançados. People who have no missionary, Pessoas, assim, povos que não têm nenhum no Christians missionário, amongst them, no Christian amongst them. nenhum crente entre eles. So even if you were to argue and say, aren't there local Christians in that country that can go and preach to them? There is no local Christians. Então, mesmo que alguém poderia argumentar contigo, disse, deve ter algum crente que poderia falar com eles em vez de você. Mas não tem. There's no one to preach to these people. Eles não têm nenhum entre eles que possam pregar para eles. Why Por quê? are they found in such a condition? Por que eles se encontram nessa condição? Because this work we are talking about Porque esse trabalho que a gente está falando has an enemy, tem um inimigo. and he would like to keep them in darkness. He would like them to stay like that with no one going. E ele gostaria que eles continuassem nessa condição. So Ele não quer que ninguém vá. if I had the opportunity to maintain contact with some of you who are making steps to go now, Então, se eu tiver a oportunidade de contactar alguns de vocês que estão querendo ir lá agora, I will not be surprised to hear you writing to me saying, Stefan, I started the process, but I've had this problem, I have had this hindrance, I've had this discouragement, I've had illness, I've had anything. The enemy will throw anything to stop you from going because the unreached are not unreached for a reason. e eu não estaria surpreso de ouvir de ti que você falando comigo, eu tive esse desencorajamento, eu passei por essa situação, eu passei mal, tive uma doença assim, porque o inimigo vai de toda maneira te impedir a ir, porque ele não quer que alguém vá. When I stepped out to go, Quando eu tomei o passo para ir, there were 3 significant events that happened that could have just killed my missionary call completely. teve 3 coisas significantes que poderiam ter me impedido totalmente a ir. Before I even get to those things, Antes de eu falar deles, let me go back a little bit to the issue of church, the need for a church. me deixa voltar rapidinho sobre a questão de ter uma igreja contigo. Well, my story was interesting because I didn't have a church to support me. No meu caso, era interessante que eu não tinha uma igreja para me sustentar. And the church in Zimbabwe still viewed itself as a receiving church. That is a church that receives missionaries but doesn't send missionaries yet. E a minha igreja estava se vendo ainda como uma igreja receptora de missionários, não uma igreja que envia So missionários. I had no support. Então não tinha nenhum sustento. I had nobody I could talk to who was supportive and encouraging. Eu não tinha nenhum apoio, nenhuma pessoa que me encorajava. I was going to Mozambique. Eu estava indo para Moçambique. In those days, Mozambique, because of the civil war, because of all kinds of natural disasters that had happened in the whole of Southern Africa and the whole of the region, it was the lowest country anybody wanted to go to. E a Moçambique, naquela época, na parte sul da África, por causa da guerra civil, etc., era o país menos desenvolvido, mais difícil em todos os It was países. the ali. most despised.
Era o país mais desprezado. When I told my friends that's where I was going, E quando eu falei com meus amigos que era para They would ali look- que eu estava indo, they would look at me with genuine concern, like, what did you say? Why? e eles olharam para mim assim, genuinamente perguntando, o que você está falando? It didn't help that I had come from England. I'd done some of my training in England, and I was going to Mozambique. Everyone in Africa wants to go to England. I was doing the opposite. I looked like an idiot. I sounded like someone who's stupid, someone who's lost their mind. E não ajudou que eu tinha feito parte do meu treinamento na Inglaterra. Todo mundo na Zimbábue queria ir para a Inglaterra, mas eu tinha estado lá e queria ir para Moçambique. Eu soava como uma idiota, como um estúpido. So I had no church to support me. Então eu não tinha igreja que me apoiava. I had no friends who understood what I was talking about. Even my Christian friends, some of them pastors. E eu não tinha amigos que me apoiavam e até mesmo alguns pastores que não entendiam. On the day that I left to actually drive across the border with my family, E no dia que eu parti, eu ia cruzar a fronteira com minha família. a friend of mine came to England to help me drive because it was a long drive that we were going to do. Um amigo meu veio até mim porque era uma longa jornada de carro. It took us 3 days driving to get to where we wanted to get to. Levou a gente, para a gente 3 dias para chegar onde a gente estava indo. The missionaries on the farm where I grew up gave us a truck so we could fill the truck with my stuff. Um amigo, ele me deu um caminhonete para eu poder colocar minhas coisas Up to the city of Beira. para a cidade da Beira. We got on the day that we were supposed to leave Harare. My Land Rover had something broke in the engine, and I spent the whole day looking for a spare part to fix it. No dia que a gente ia iniciar a nossa viagem, teve algo no meu Land Rover que quebrou. Eu tive que gastar o dia procurando pelo erro. It was a Saturday. Foi no sábado. Most shops closed at 12 o'clock. A maioria das lojas, oficinas fechando a meio-dia. In the end, I found somebody who sold me an imitation of a spare part that I was looking for just to keep my Land Rover going. E no finalzinho ali eu achei uma peça que um cara me vendeu que era uma imitação de uma peça de reposição. That was battle number 1. Isso foi uma batalha número 1 ali. We had already packed the house, so we couldn't sleep that night in Harare. We had to rush for the border. A gente já tinha fechado a casa, arrumado todas as coisas no carro para ir para a My fronteira. wife was heavily pregnant, A gente não poderia dormir mais na casa. Minha esposa estava grávida and we had 2 little children, e a gente tinha mais 2 pequenos filhos. and we raced through to the border. E nós corremos para a fronteira. On the Zimbabwean side, they sent our passports, E no lado do Zimbábue, eles carimbaram nossos and they passaportes. said, hurry up before they close the gates on the other side. But once they let you in, they have to let you out. They can't let you stay in no man's land. E aí eles falaram para a gente, corre lá para que não seja fechado ainda a fronteira do outro lado. Porque uma vez que vocês estão no terra de ninguém, eles não podem deixar vocês voltar para a terra de ninguém. It didn't happen like that. Não aconteceu assim. They refused to stamp us. Eles se recusaram a carimbar o nosso They passaporte. looked at our loaded truck and they said, we need to inspect every item you are taking across the border. So E aí- we have to wait until tomorrow. Eles olharam o nosso caminhonete com todas as coisas que a gente tinha. Eles falaram, a gente vai ter que inspecionar toda mala aí. We Então said- vai ter que esperar até amanhã. Can we go back to Zimbabwe so we can find a hotel so we can rest with the children? They said, no, you have to stay here. We can't let you out. E aí a gente perguntou, a gente não poderia voltar para Zimbábue para ficar num hotel até amanhã então? E eles falaram que não poderia sair dali. We had no food, A gente não tinha just nada de a comida. lot of bananas. A gente só tinha bastante de banana. My friend who had come from England with his children, with his 2 boys, O meu amigo que tinha vindo da Inglaterra com seus meninos, on that trip, we ate so many bananas that one of his sons to this day doesn't want to see a banana. nós e eles, por causa disso, a gente comeu tanto banana que até hoje um dos filhos dele não quer ver nenhuma banana na sua frente. So we slept on the border, Então a gente dormiu ali na fronteira. thinking first thing in the morning tomorrow, they will stamp our passports and we'll find food and we'll be able to carry on with our journey. E aí pensamos nós que a primeira coisa de manhã seria ter os nossos passaportes carimbados, a gente ia comer, It didn't happen like that. mas não aconteceu assim. They wanted a bribe. They wanted some money. Mas eles queriam um suborno aí, um pouco de dinheiro. So all day, all morning, we were busy negotiating, me resisting or refusing to bribe them and them trying to do everything in their power to take some money from us. E a gente passou a manhã inteira lá negociando, e
insistindo em não pagar, não querendo, me recusando, e ele fazendo tudo no seu poder para tirar o dinheiro de nós. The truck driver, the man who was driving the truck with our staff was a Christian, and he came to me and said, Stephen, why don't you just bribe them so we can go? This is tiring. E o motorista que estava dirigindo o caminhonete estava falando, Jefferson, por que você não simplesmente paga eles para que a gente possa seguir? Just to say this, Só para dizer, that bribing is sin. The Bible speaks very strongly about giving bribes. a Bíblia fala muito claramente, fortemente, que é um pecado a subornar. I'm saying this because there are some people who say, but isn't it like giving a tip? Porque tem pessoas, eu falo isso porque tem pessoas que falam, mas não é a mesma coisa de dar uma gorjeta? No, you give a tip as a sign of saying thank you after you've been served a meal at a restaurant. You don't pay a tip so that the meal will be served to you. E não é a mesma coisa, porque uma gorjeta é algo que você dá depois de você ter comido, porque você gostou do atendimento. Não é algo que você dá para poder comer. So corruption is bad in Africa. Então, corrupção é algo muito, muito mal, muito And difícil na África. For many people, bribing is the way of life. E para muitas pessoas, subornar aqui e ali é uma maneira de viver. You going there as a missionary, it's your responsibility to stop it. You say no, you refuse to pay a bribe. E você indo lá como missionário, uma das coisas é de você se recusar. So I stood my ground that day. Então, eu manteve meu pé firme naquele dia. And in the end, the customs officer said, hey, okay, you can go. He didn't even check the items that he had said. He said, you can go away, get out, because he realized he wasn't going to get anything from me. E no final das contas ali, o oficial da alfândega lá falou, tá bom, pode seguir. Ele se cansou, ele nem olhou nossas coisas. We had about 300 kilometers ahead of us to get to the city of Beira. E a gente tinha uma longa viagem ainda até chegar na Beira. And I think halfway towards Beira, E eu acho que meio caminho até a cidade de Beira, I just saw smoke coming out of the car, out of the front of the car. e aí eu vi saindo um monte de fumaça da área do motor do carro. We stopped on the side of the road. E a gente encostou. My friend who was traveling with me was an engineer, so he knew a little bit about cars. We discovered that all the electrics were gone, and the car was just about to go up in smoke. E aí o meu amigo, que era uma espécie de engenheiro, ele olhou lá e a gente viu que toda a parte elétrica estava derretendo lá, estava... Again, the children were hungry, they were crying, they were tired. Everybody in the group was tired, and now we are on the side of the road with a car that's about to go up in smoke. E aí a gente estava todos ali cansados, as crianças chorando, sem comida, num carro quebrado que estava para pegar fogo. How was I supposed to understand all these things? E como que eu deveria entender essas coisas? What is going on? O que está acontecendo? We call this spiritual warfare. A gente chama isso de batalha espiritual. I knew that I wasn't fighting government officials who wanted a bribe. Eu sei que eu estava batalhando, não querendo subornar os oficiais da fronteira. I knew that the issue wasn't an old Land Rover. Eu sei que a questão também não era por causa de Land But Rover. I was entering into a real war where the enemy will do anything or everything that he can to try and stop us. Eu sabia que a razão para tanta dificuldade era por causa de um inimigo que ia fazer qualquer coisa para nos impedir a chegar no nosso destino. We persisted. Mas nós perseveramos. Because in the training that God had given me, I understood that one way of defeating the enemy is perseverance. E porque eu tinha entendido uma coisa no meu treinamento, que uma maneira de derrotar o inimigo era de perseverar. He does what he does to try and make us quit. E ele faz o que ele faz porque ele tenta nos impedir de nos fazer parar. We need to persevere. E nós precisamos perseverar. That is what brings honor to our Father. Isso é algo que vai trazer honra para o nosso That Pai. is what glorifies God. Isso traz glória para o nosso Pai. And that is what brings victory against what he is Isso trying é to do o to que us. traz a vitória dele. So I'll stop here for now, just for a quick summary. E eu vou só parar aqui rapidinho para um resumo. Go in obedience to God's word Primeiro, vai em obediência a Deus and hold on to that word no matter what. e se agarra à palavra dele, não importa o que acontece. Sometimes it's more than one word, but you know that that's what God has spoken to you. That's what God has said to you. Write those words down, keep them. When times are hard, go back to those words. Às vezes tem mais do que uma palavra, mas nos tempos difíceis, tenha eles anotados, guardados para você poder retornar a eles. Number 2, 2, you need training.
Você precisa se preparar. Allow yourself to be trained, Permita a si mesmo ser treinado to be trained for battle. para ser preparado para a batalha. The warfare is not carnal, it's not of the flesh, it's a spiritual war. So allow yourself to get the spiritual training that will sustain you when you're out there on the field. A batalha não é de carne e sangue, nem física, é espiritual. Tenha treinamento. Number 3, make this a team thing. Make this a church thing, not just be a loner. Número 3, faça isso um trabalho, um projeto de equipe. Envolve sua igreja, não faça sozinho. Make sure that there is friends, there is pastor or elders or a whole church behind what you're doing. Give them the opportunity to be involved in what God is doing in the nations. Tenha certeza que você tem amigos, família, pastores, os anciões da igreja, que todos eles estão junto contigo. Through praying and financial support and moral support, just having people cheering and say, go, 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 you can do it. You need that. Através de oração, através de encorajamento, em apoio financeiro, em apoio moral, que todos eles falam, vá. And then the fourth point, the reality of the spiritual warfare we are engaged in. The enemy will try to stop you. The enemy will try to say, you can't do this. Or you will hear this from others speaking, even people you have trusted, you know, you love, they'll say to you, you are making a mistake. E quarto, saiba da realidade da batalha espiritual. O inimigo vai falar através de outras pessoas que é impossível, que não dá, vai trazer problemas, até mesmo daqueles que você confia. So you need to be focused on the one who has called you. Então você tem que ter foco naquele que te chamou. And keep pressing forward. E continua perseverando para Your frente. testimony of victory is what brings honor to God. E o seu testemunho da vitória que há de vir é o que vai trazer glória para Deus. And you have that testimony. E você vai ter esse You testemunho. will tell those stories Você vai contar essas histórias that show that you have persevered, que vai mostrar que você perseverou and you have overcome, e você superou, not in your own strength, but in the strength of the one who sent you. não na sua própria força, mas na força daquele que te enviou. So go in obedience to what God is saying. Então vai em obediência em Deus que te mandou. Thank you and God bless you. Obrigado, Deus te abençoe. Uau, que maravilha. Obrigada, Shepard. Obrigada por compartilhar seu fogo por missões, seu coração e sua história. Nós queremos terminar agora à tarde com um tempo ainda de oração. Muita gente tem comentado, meu coração está queimando aqui. Eu quero ir, o que eu faço? Olha que maravilha, Deus está falando conosco. Muitas mensagens nós temos recebido pelo YouTube, pela página de Missões e Fronteiras do Facebook, fora aqueles que estão sentindo também Deus falando no seu coração, mas você não fez nenhum comentário. Então, como o Shepard falou, é tempo de batalha espiritual. Muitas pessoas, nesse momento, estão enfrentando resistências para não obedecer à voz de Deus e avançar para missões. E nós queremos dizer para você, nós passamos por isso também e estamos aqui, com muitos anos servindo ao Senhor. Uns começando, outros já de longo tempo nessa jornada e continuamos muito apaixonados por Jesus e com muita vontade de avançar, especialmente na direção dos menos alcançados. Então, tape os seus ouvidos para qualquer voz que não seja a voz do Senhor. Abra seu entendimento para você saber o que Deus está falando com você nesse dia, hoje. Talvez você não faria nem ideia. Puxa vida, não sabia dessa conferência? Talvez por conta dessa situação que nós estamos no mundo inteiro, é por conta disso que você está em casa hoje. E é por conta disso que você está conseguindo um tempo para ouvir e ter a confirmação do que Deus tem para nós. O ID é para todos nós. Como o Kevin e tantos outros têm falado, o ID é para o seu vizinho aí do lado, mas nesses dias, Deus está convocando aqueles que precisam atravessar
e ir para os menos alcançados. Nós queremos orar por você agora. Nós queremos interceder pela sua vida. E juntos, nós cremos que Deus está comunicando com corações que estão entendendo a vontade dele. Tenha coragem para obedecer. E quando você estiver já fazendo parte dessa turma, você talvez vai chegar em conclusões que eu cheguei na minha jornada, que era dizendo, puxa, por que eu não obedeci antes? Por que eu não fui antes? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, Jesus. Tarde de encorajamento, tarde de desafios, tarde onde o Senhor está convocando o teu exército, os teus trabalhadores para a seara que já está pronta. O Senhor mesmo tem falado, a seara está pronta. E nós precisamos de trabalhadores para colher, especialmente entre os povos menos alcançados. Senhor, nossa oração essa tarde é que cada pessoa que tem ouvido a tua palavra e que o Senhor está chamando para entrar nesse movimento do teu reino avançando entre os menos alcançados. Fala, Senhor. Fala, confirma a tua palavra no coração de cada um. Deus, nós oramos por pastores e igrejas que estão nos ouvindo nesse momento. Senhor, traz paixão pelo perdido, traz paixão por alcançar os povos. Fala aos corações de lideranças das igrejas que entendam, nós queremos e seremos parte desse desafio para os próximos anos. Aquece corações, chama empresários, Senhor, que querem ofertar para que o teu reino avance. Chame os que não têm dinheiro, porque tantos pobres, Senhor, financeiramente, têm sido fiel e sustentado tantos no campo missionário. Chama também, Deus, dentro dos menos alcançados, aqueles que vão alcançar outros através da chamada do Senhor. Deus, nessa tarde, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Seja de longo prazo, seja de médio prazo, seja de curto prazo. Senhor, que todos os que têm nos ouvido as histórias, as tuas histórias através dos povos, todos os que têm entendido o seu momento de se envolver mais com missões, recebam a graça, o poder, a unção para obedecer à tua voz, Senhor. Nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós respondemos sim à vontade do Senhor para a nossa vida, para que os povos te conheçam, para a grande festa do Cordeiro naquele dia. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma tarde de descanso. Nós estaremos voltando às 7h, com muito ainda do Senhor para o nosso coração. Venha ouvir falar dos povos. Venha saber qual é o seu lugar nesse movimento. Venha saber qual é a sua parte, para você dizer, eu irei.